Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito. Adoro falar sobre estrutura e formação de palavras. Sempre todo mundo tem um assunto que gosta mais. Eu adoro esse assunto. Então nós vamos falar como que as palavras são formadas. A palavra é subdividida em partes menores, chamadas de elementos mórficos ou morfemas. Cada pedacinho de uma palavra é chamado de elemento mórfico ou morfema. Então a palavra gatinho. Nós temos o gat, que é o radical. O radical é a parte da palavra que vai se manter a mesma, mesmo que eu varie a palavra. Se eu falar gatinho, gatinha, gatão, gato, esse pedacinho, essa palavra ela vai permanecer igual. Tem seu radical. Então nós temos aqui a palavra que indica diminutivo e ali nós temos o gênero que indica que é masculino. A palavra infelizmente, também dividida em pedacinhos, prefixo, radical e o sufixo. Então, todas as palavras são subdivididas em partes, né? Que são chamados elementos mórficos. O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender o que é radical, vogal temática, tema, desinência, afixo e vogais e consoantes de ligação. Então, vamos para o primeiro. O primeiro é radical. O significado básico da palavra está contido nesse elemento. A ele são acrescentados outros elementos. Então, por exemplo, aqui nós temos a palavra folha. O radical é do F até o H. Essa aqui é a parte da palavra que contém o significado dela. Então, aqui nós temos o radical, aqui é radical e desfolhar ali também tem o radical. Então, os outros pedacinhos que nós vamos acoplando são os elementos mórficos. Observação: palavras cognatas ou da mesma família são aquelas que possuem o mesmo significado, né? Está faltando aqui. Então, a palavra folha, folhagem, desfolhar são palavras cognatas, ou seja, são palavras da mesma família que possuem o radical igual. O radical é do F até o H. Se eu só der uma atividade, igual a atividade que eu vou passar para vocês encontrarem o radical das palavras, vocês vão encontrar a parte da palavra que contém o seu significado, que é a parte da palavra que não vai mudar. Olha para vocês verem agora o exemplo. Ó. O radical é o elemento que indica o significado básico da palavra. Olha, a palavra pedra tem várias palavras cognatas. Pedra, pedreiro, pedregulho, pedrada, pedrejar, pedraria. Mas a parte que não mudou é chamada de radical. Olha. Pede, esse aqui é o radical. Na verdade, aqui até o R, né? Vamos colocar aqui. Até o R aqui, ó. O vermelho também era R. Então, P-E-D-R. Tudo isso é o radical. Agora, olha agora. Essa palavra aqui, ó. Esse radical aqui. Fé. Eu posso formar ferroviária, ferrovia, ferramenta, ferreiro, ferradura, ferro e ferrugem. Então, dentro desse radical, eu posso formar várias palavras que são da mesma família. Então, olha só. Com um pedacinho da palavra, eu consigo formar outras, né? Agora nós vamos pular para o próximo conceito. O próximo conceito é vogal temática. Olha, vocês sabem que os verbos se dividem em 3 conjugações. Primeira, segunda e terceira conjugação, não é? Então, a primeira conjugação termina com A. A segunda termina com E e a terceira com I, não é? Então, o A, o E e o I são as vogais temáticas. Então, a vogal temática é a vogal que se acrescenta ao radical para formar o tema. Olha para vocês verem. Eu vou pegar esse exemplo aqui de falar. Falamos, por exemplo. Falamos. Falamos. O F, o A, o L é o radical. O A que vem depois é uma vogal temática. Aqui, ó, amarias, vem do verbo amar. O AM é o radical. O A é a vogal temática. Então, a vogal temática pode ser o A, o E e o I, porque são 3 conjugações. O A, o E e o I. Então, isso que é a vogal temática. Tem como função preparar o radical para ser acrescido pelas desinências e também indicar a conjunção a que o verbo pertence. Então, ó, cantar, vender, partir. Então, nós temos aqui a vogal temática. Nem todas as formas verbais possuem a vogal temática, nem todas.
Por exemplo, parto. Parto não é do verbo partir, mas aqui o radical vai até o T, P-A-R-T, aqui é o radical. Só que o O indica que eu parto, indica que é a pessoa. Então aqui nós temos uma desinência número pessoal, que indica a pessoa, e o número indica que está no singular e é da primeira pessoa. Então nesse caso não houve aqui uma vogal temática. Agora as desinências. São elementos que indicam as flexões que os nomes e os verbos podem apresentar. São subdivididas em... Nós temos as desinências nominais e as desinências verbais. As desinências nominais indicam o gênero e o número. As desinências de gênero são o O e o A, vai indicar que é masculino ou feminino. A desinência de número é o S. Se está no plural e singular, não tem desinência própria. Então, está no plural, porque no singular não tem desinência. Então, o S indica que está no plural. Então, olha para vocês verem essa palavra aqui, ó. Gato. Aqui é um radical. O O é a desinência nominal de gênero, que indica que está no masculino. E o S é a desinência nominal de número, que indica que está no plural. Entenderam? Então, as desinências nominais são essas, de gênero e de número. Desinência nominal de gênero, DNN, desinência nominal de número. Então, aqui indica que a palavra está no masculino e aqui indica que está no plural. Ok? Se não tiver o S, nem vai nem aparecer desinência nominal de número. Vai aparecer só daqui para cá. Porque quando está sem o S, quer dizer que ela não tem desinência própria. As desinências verbais indicam o modo, o número, pessoa e tempo dos verbos. Olha o tanto de coisa que a desinência verbal indica. Então, vamos ver essa palavra aqui, ó. Cantávamos. Cantava. Então, o radical, que é a parte que tem o significado da palavra. Logo depois tem a vogal. Lembra que eu falei com vocês que a vogal temática indica a primeira, segunda, terceira conjugação? Então, nós temos o A, que é a vogal temática. E dentro da estrutura do processo de formação de palavras, quando nós juntamos o radical mais a vogal temática, nós temos o tema. Então, o que é tema? Tema é a junção de radical mais vogal temática. Nós temos o vá, que é a desinência modo temporal, que indica o modo, que está no indicativo, e indica o tempo, que é pretérito imperfeito. O vá indica que está no pretérito imperfeito. E nós temos depois o mos. O mos é a desinência número pessoal. Indica o número, que é plural, e indica a pessoa, que é a primeira pessoa do plural. Entenderam? Então, cantávamos, radical, a vogal temática, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. É difícil decorar isso logo de primeira? É. Mas é só com exercício mesmo que a gente vai conseguir memorizar isso aí. Tanto que eu vou pedir para vocês fazerem um exercício que eu vou mandar em PDF, que é identificar algumas coisas em relação a isso. Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar. Então, VT, vogal temática, DMT, desinência modo temporal e DNP, desinência número pessoal. Agora, os afixos. São elementos que se juntam ao radical para a formação das palavras. Os afixos podem ser prefixo e sufixo. Então, eu posso ter prefixo ou sufixo. Prefixo é quando é colocado, um pedacinho colocado antes do radical, e sufixo quando é colocado depois do radical. Então, nós temos aqui, ó, cusparada. O ada foi colocado no final da palavra. Então, aqui nós temos um sufixo. Inviável, o in foi acrescentado antes da palavra, antes do radical. Então, nós temos um prefixo. Tristemente, foi acrescentado depois da palavra. Então, é sufixo. Agora, a palavra infelizmente, nós temos o in, que foi acrescentado antes, e o mente, que foi acrescentado depois. Então, nós temos um prefixo e um sufixo. Então, isso vai depender da forma como a pessoa quer colocar a palavra. Agora, o último tipo de processo de formação de palavras é as vogais e a consoante de ligação. Olha o que acontece. Na língua portuguesa, há algumas palavras que, se a gente fosse pronunciá-las, elas ficariam um pouco assim, com um som meio estranho. Então, aí, o que eles fazem? Às vezes, a gente acrescenta uma vogal
ou uma consoante para criar uma melhor sonoridade. Então elas estão ali somente para ligar. Olhem para vocês verem. São elementos que são inseridos entre os morfemas. Elementos mórficos, em geral por motivos de eufonia, ou seja, para facilitar a pronúncia de certas palavras. Então, às vezes eu coloco o radical aqui, ó, coloco uma vogal, uma consoante de ligação, uma vogal de ligação, para criar um efeito melhor na pronúncia da palavra. Vamos supor, se eu não falasse o L aqui, não colocasse o L, ficasse pauada, ficaria estranho. Então ficou paulada, porque deu uma eufonia melhor e ela foi usada aqui somente para ligar. É uma consoante de ligação. Agora esse daqui, ó, cafeicultura. Cafeicultura ficou melhor, mais fácil da gente pronunciar. Criou uma eufonia. Então, nesse caso aqui, a vogal de ligação foi usada com essa única intenção. Então, olha só, na língua portuguesa, há várias formas de nós estruturarmos as palavras. Há várias formas de nós compormos palavras diferentes. Quando eu escolhi, falei com vocês que esse tema é um tema que eu gosto muito, quando eu fiz a minha faculdade, eu falei sobre esse tema no meu trabalho acadêmico, eu falei sobre o processo de formação de palavras. Porque na língua portuguesa, há uma possibilidade imensa de nós formarmos palavras de diferentes formas, né? E tem algumas formas palavras que a gente forma, até por instinto mesmo, né? Por exemplo, o sufixo mente, a gente sabe que o mente geralmente vai formar um advérbio. Então, vai depender assim, da forma como que a gente vai lidando e aprendendo a tratar com os afixos, né, os prefixos, os sufixos. E na próxima aula eu vou dar continuidade a esse conteúdo de uma forma mais aprofundada, porque eu queria mais que vocês entendessem um pouco essa primeira parte, que é dos elementos mórficos, os pedacinhos que as palavras são divididas, para você depois entender as outras questões sobre o processo de formação de palavra. Então aqui hoje nós aprendemos sobre as estruturas da palavra. Na próxima aula a gente vai aprender sobre o processo de formação de palavras, que é um pouquinho diferente. Mas no mais, se vocês tiverem dúvidas na hora de fazer o exercício, vocês podem me procurar, vou mandar 2 páginas de atividade, né? Para essa quinta-feira ficou somente essas 2 páginas para vocês poderem fazer aí, tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.